Essa palestra ela foi retirada do Guia Anônima Conference, um evento do Guia Anônima que aconteceu no dia 17 de junho de 2023. Então, o que você vai assistir agora é uma palestra que foi apresentada no nosso evento ao vivo, só que, é claro, cortada para um formato de vídeo. Então, fique aí com a palestra e aqui na descrição você vai encontrar todas as informações referentes ao palestrante. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo no seu grupo de estudos. Aproveite! Boa noite, senhores! Já estamos às 18 horas, então já está de noite. Opa, meu celular aqui, deixa eu botar no silencioso. Em primeiro lugar, quero começar dizendo: bebam coca. Hoje eu vou ensinar vocês um método clássico, um método que está em existência desde os primórdios do Windows, que é infecção de executáveis, né? Então hoje eu vou mostrar para vocês um método realmente, assim, é um método de quem realmente entende como funciona o formato de arquivos do Windows. Porque se você procurar na internet sobre infecção de executáveis, tem vários métodos, na verdade, né? Inclusive eu já mostrei um deles lá no meu canal do YouTube. Mas um dos métodos mais fáceis é você simplesmente acoplar o código malicioso no final e deixar ele executar, né? Trocar o endereço de entrada e deixar ele executar e dane-se o programa real. Funciona, mas não é o ideal, né? Tem outro método também, que é você usar algo estilo uma compactação, né? Então você compacta dois executáveis num só, pode ser usando o WinRAR, por exemplo, e lá nas opções de descompactação tem como você descompactar para uma pasta temporária e executar os dois, né? É uma outra forma? É uma outra forma. Mas essas formas, elas não são... Você não ganha nenhum conhecimento com elas, né? Você não aprende nada com elas. Então hoje eu vou mostrar para vocês o método hacker de verdade, original, de infecção de arquivos, e se der tempo a gente vai infectar dois executáveis aí e fazer uma conexão reversa com eles. E toda vez que o usuário executar o programa, vai executar a conexão reversa e a gente tem acesso à máquina. Então, vamos nessa. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que saber o que são os executáveis, né? Os executáveis, para a maioria dos usuários, é isso aqui, né? É um íconezinho com um exe no final. Para alguém que já está estudando há um pouco mais de tempo, né? Aquela pessoa curiosa, que já entende um pouco melhor do que está acontecendo, ela sabe que um executável nada mais é que dados binários, né? E aqui nós estamos vendo em um editor hexadecimal. Mas o que muita gente não sabe é que existem diversas outras coisas dentro de um executável. Por exemplo, dentro de um executável estão lá as caixinhas de diálogo, né? Então essa caixinha de diálogo aqui é do Notepad++, né? E aí quando você vai lá procurar alguma coisa, né? Aí tem a opção de procurar, replace, né? Trocar alguma coisa por outra, etc. Aquelas funçõezinhas que tem lá, né? Aquela telinha que aparece, ela está dentro desse executável, né? Da tabela de resource, para ser mais exato. No executável também tem imagens, diversas imagens, né? As imagens que aparecem
quando você roda o executável, elas também estão dentro desse executável. Além disso, os ícones do executável também estão dentro desse executável. Além disso, sabe aquelas janelinhas, né, aquela janelinha de detalhes, né, que tem o tipo, ou enfim, a versão, etc. Tudo isso também está dentro do executável, né, na tabela de informações de versão ali. Tem também dados XML, né, dentro de um executável. E tem também alguns executáveis, não todos, mas tem também assinaturas digitais. Né? Alguns executáveis que são assinados digitalmente, eles vêm também com assinaturas digitais dentro deles. E além de tudo isso, tem também código executável. Né? Então, um executável, ele tem também código executável. Travou o som, pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Acho que voltou, né? Ah, tá. Beleza. Então, tem também código executável, né? Como esse aí. Então, no final das contas, um executável nada mais é que um imenso zip. É um grande zip com um monte de coisa dentro dele. Então você pode pensar que, caramba, se tem tudo isso, né, dentro de um executável, então ele é uma grande bagunça, né? Não, não é. Executáveis, eles no Windows, mas também no Linux, enfim, os executáveis como um todo, eles têm um formato rígido a ser seguidos. Né? E se eles não seguem esse formato, eles não conseguem ser executados. Né? O que é? Quando a gente executa, né, um executável, né, o que acontece no final das contas? Na realidade, o sistema operacional vai pegar aquele arquivo, vai ler ele no disco, vai ver várias informações que estão dentro desse arquivo e vai carregar esse arquivo até então, né, na memória do computador. Né? E aí, quando ele é carregado em memória, o sistema operacional coloca uma thread, né? Ou seja, ele determina que o sistema deve começar a rodar aquele código que está ali dentro. Né? Então, é isso basicamente. Um executável, ele é um arquivo que tem um formato específico. Quando a gente dá 2 cliques nele, o sistema operacional vai ler o conteúdo daquele arquivo, vai pegar diversas informações daquele arquivo e vai carregar ele na memória. Isso é um executável. Então, os executáveis do Windows, eles seguem uma especificação chamada de PE-COFF. Mas o endereço que esse executável e as suas bibliotecas, né, as suas DLLs, eles vão ficar na memória, nós não temos como antecipar. Por quê? Por causa de uma coisa chamada de ASLR. A ASLR é uma especificação de segurança que foi criada pelo pessoal do Pax do Linux. Né? Então, ele primeiro foi implementado no Linux, depois ele foi implementado em 2007 no Windows, né? No Windows Vista, pela Microsoft. E basicamente a SLR significa Address Space Layout Randomization, ou randomização do layout dos espaços de endereços de memória. Né? Ou seja, ele diz que os endereços, os executáveis e os programas em geral, né, libraries, né, DLLs, bibliotecas, drivers e etc., eles sempre
serão carregados na memória em endereços distintos. Essa é uma medida de segurança para garantir, né, ou pelo menos deveria garantir, que um atacante saiba de antemão os endereços que determinado programa e determinada biblioteca vai ser carregada, né? Porque se ele souber de antemão os endereços, ele consegue fazer saltos específicos para explorar algumas vulnerabilidades, né? Então, quem entende um pouco mais de buffer overflow, heap overflow e tantas outras vulnerabilidades, né, entende um pouco esse conceito, né? Então, com a SLR, em teoria, o atacante não sabe, né, qual é o endereço que vai estar. Outra coisa interessante é que o ASLR do Windows especificamente, ele move a imagem do processo como um todo, né, como uma unidade. A gente vai entender isso já já, né, mas o executável ele é todo carregado na memória e todas as sessões, tudo dele, são movidos juntos, né, no ASLR. No Linux, por exemplo, isso já não acontece. Tem algumas coisas interessantes de implementação do ASLR do Windows, né, que nos permite aí, ter alguma base sólida para exploração, mas o objetivo dessa talk não é esse, então vamos simplesmente passar essa parte. O que são as sessões? Basicamente, as sessões, elas são segmentos, né? Elas são partes do executável com conteúdos específicos. As sessões podem ter código, as sessões podem ter dados, as sessões podem ter imagens, as sessões podem ter códigos e dados, pode ter assinatura digital, enfim, pode ter um monte de coisa e nós vamos ver isso já já. As características de cada sessão, se naquela sessão pode se escrever, né, na memória ou não, se tem algum dado ou não, se tem algum código que pode ser executado ou não, né? Essas características, elas estão presentes no header das sessões. Algumas sessões muito comuns são as sessões text, né? Essa sessão ela aparece basicamente em todos os executáveis e ela geralmente ela tem código executável. Isso aqui que eu estou falando para vocês não é obrigatório, tá? Mas por padrão os compiladores, enfim, os compiladores e etc., eles criam executáveis com essas sessões pré-determinadas. Mas nada impede que um outro programador, um outro compilador, ou nós mesmos peguemos um executável qualquer e troquemos o nome de todas as sessões, né? Nada impede isso. Mas esses são os nomes mais comuns. Por exemplo, quando a gente pega alguns malwares, né, com códigos compactados, ou a gente pega packers de executáveis, tipo o UPX, o UPX ele não deixa nenhuma dessas sessões aqui, né? Ele só tem uma sessão UPX, UPX0 e UPX1, se eu não me engano, né? Então, isso não é obrigatório, tá? Mas é bem normal e a gente vê com muita frequência, tipo 99% das vezes, algumas dessas sessões aqui, tá? Então, a primeira, né, seção text de código executável, a seção RSRC, né, ela tem recursos, né, então ícones, imagens, os formuláriozinhos que a gente viu, etc. A seção de reloc, né, que é uma tabela de relocação de endereços. Então, a pessoa... Então, a gente vai ver sobre o ASLR
quando o código assembly, né, no executável, ele referencia um endereço, né, específico, quando a SLR entra no jogo, né, ele vai mover esses endereços, então não vai ficar mais a mesma coisa. Então acontece o loader, né, quando você carrega um executável na memória, o sistema operacional vai se encarregar de preencher essa tabela aí, né, essa seção, ele vai preencher essa tabela com os endereços certos. Né? Então essa tabela é importante, mas também não é obrigatória, né? Nem todo programa vai ter a SLR obrigatoriamente. RData ou IData, né? Que é a tabela de importação. Quando a gente programa, nós costumeiramente usamos funções diversas que a gente não tem muita noção como elas funcionam. A gente só digita lá no código e funciona de alguma forma. Por exemplo, quando a gente usa, por exemplo, um create file, né, da API do Windows, ou um printf, né, função do C, ou enfim, diversas outras funções. A gente simplesmente digita isso lá no nosso código-fonte, compila e boa. E a gente não tem muita noção de como funciona. No fundo, o executável ele vai chamar essas funções de outras bibliotecas que estão no sistema operacional. Algumas já vêm com o sistema operacional, outras não. Né? Então, por exemplo, o X32DBG, né, o debugger muito famoso, e o X64DBG, eles são feitos em Qt5, né, que é uma biblioteca gráfica. Ela não é padrão no Windows. Então, quando você baixa lá o debugger, né, o X32DBG e o X64DBG, você descompacta e descompacta junto essas bibliotecas. Quando o executável vai chamar alguma função dessas bibliotecas, ele carrega essa biblioteca na memória e aí chama essa função. Tudo isso vai ficar, né, esses endereços das funções, que a gente não tem muita ideia de como funciona, mas está lá, a gente só usa, né, esses endereços, eles vão estar na tabela de importação. E essa aqui, eu estou fugindo um pouco do assunto original da palestra, mas quando você consegue dominar isso, tem algumas coisas bem legais que dá para ser feita nessa tabela de importação. Né? Então, tem, por exemplo, uma técnica chamada de hook. Né? O que é o hook? Quando você chamar uma função qualquer, né? Sei lá, create file, ou create process, ou close handle, sei lá, qualquer função dessas que são usadas pelos sistemas operacionais, que são usadas pelos programas que rodam no Windows e tal, o seu antivírus usa essas funções, né? O seu navegador usa essas funções. Quando você tem essa noção de como as coisas funcionam, você consegue redirecionar o código para um outro código que você queira. Isso é muito legal. Né? Então, por exemplo, a gente consegue proteger alguns processos dessa forma. Né? Então, você abre um processo lá, o antivírus vai fechar o seu programa, né? Ou, enfim, alguém vai, né? O administrador não quer que você rode aquele programa. Dependendo de como for feita, né, essa solução de segurança, dá para você fazer um redirecionamento, né, que é um hook. Então você redireciona a chamada dessa função para um outro código seu e aí o seu código não deixa fechar o seu programa. Isso é muito massa, isso é muito usado, né, em rootkits, tanto em kernel-land quanto em userland. Tem um rootkit que eu fiz que ele nem precisa chegar em kernel-land, só em userland mesmo, né? Ou seja, uma bibliotecazinha simples, que quando o task manager, né, o gerenciador de tarefas, ou algum antivírus, ou enfim, alguns programas, por exemplo, o Process Explorer, né, todos esses programas aí de segurança que vão ver os processos que estão rodando, todos eles chamam uma mesma função que está em uma API do Windows.
né? Então, eu fiz um rootkit que ele redireciona a execução dessa função e aí o meu processo fica invisível para todos esses. É muito massa isso, eu me empolgo pra caramba falando disso, vamos avançar. Bem, outra seção data, né? Essa seção, ela tem dados do tipo de string e outros dados que tem coisas que já são inicializadas, né? Variáveis, né? Variáveis que já precisam ali estar inicializadas e tal, né? Uma string, alguma coisa assim, né? Fica aí nessa seção. Mas só lembrando o que eu falei para vocês, que nada disso é obrigatório, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha no executável. Eu tenho aqui uma pasta, a pasta. Deixa eu aumentar a visualização aqui para vocês verem, né? Uhum. Deixa eu lembrar aqui onde é que faz isso. Configuração de exibição. Vou botar aqui em 200%. Vocês estão conseguindo ver? Beleza. Estão vendo? Estão vendo? Boa. Beleza. Então, tenho aqui alguns executáveis. Né? O Notepad++, eu deixei ele fora da pastinha dele, aí ele dá essas mensagenzinhas. E eu criei um códigozinho simples ontem, né? O Windows Project aqui, que só carrega essa janelinha aqui. Beleza? Tem um menuzinho de saída e um menuzinho de ajuda e pronto. Beleza. Deixa eu mostrar para vocês como é um executável de verdade. E para isso nós vamos usar um programa chamado CFF Explorer. Esse programa ele vai analisar esse executável, né? Ele vai ler o conteúdo dele. Então eu vou fazer o seguinte: além de rodar no CFF Explorer, eu vou abrir também no editor hexadecimal para vocês verem. Então vou abrir aqui e vou abrir aqui também no CFF Explorer. Opa. Beleza. Então olha só, um executável ele tem diversas seções aqui e diversos cabeçalhos. Galera, rapidinho, eu vou botar uma setinha aqui para apontar que eu acho que vai ficar melhor. Para vocês verem. Oh, caramba. Oxi. Galera, não façam isso, tá? Isso aqui foi um negócio que eu criei um tempo atrás. Peraí. Não sigam o meu exemplo. Beleza. Vamos ver se agora vai. Hum. Tchananã. Olha só que legal. Beleza. Então vamos seguir aqui. Então, o executável ele tem diversos cabeçalhos aqui, ó.
o DOS header, NT header, o header opcional. E por incrível que pareça, apesar desse nome de header opcional, ele é obrigatório. Eu não sei sinceramente por que eles colocaram de header opcional, mas é isso aí. Então, vamos lá, o DOS do header, ou o header do DOS primeiro. Todo executável, ele precisa começar com esses números aqui, né, que eles são chamados de assinatura, né, ou valor mágico, né, o magic value. Então, todo executável precisa obrigatoriamente começar com 5A4D. E o que é esse 5A4D? É isso aqui, ó, MZ. Né? Então, todo executável precisa começar com esse MZ, sempre. Ele é uma assinatura, né, como eu falei para vocês. Então, os executáveis do DOS, eles usavam isso. Depois, tem vários outros campos, mas que para nós é inútil, porque eles eram úteis, né? Eles eram usados na época dos executáveis que rodavam no DOS. Né? Hoje em dia, eles são mantidos apenas por compatibilidade. Eu não vou falar de toda a documentação do formato PE para vocês, porque não precisa. Né? Então eu vou só dar um batidão mesmo para vocês pegarem o essencial. Depois, o importante, né, nesse cabeçalho aqui, no DOS header, é isso aqui. Né? Esse campo aqui, ele vai dizer para nós onde está o próximo cabeçalho, que é o NT header aqui. Né? Então, o próximo cabeçalho está no endereço 118. Vamos ver isso lá no editor hexadecimal? Quero mostrar para vocês. Então aqui, ó, primeiro cabeçalho, né, o MZ. Bem, aqui. E aí, no endereço offset 3C, né, então aqui no endereço 3C, está o endereço que aponta para o próximo cabeçalho. Então vamos ver isso aqui no endereço 3C, bem aqui, ó. Então bem aqui está, né, dizendo para ir para o endereço 118. Então vamos lá para o endereço 118. O endereço 118, ele está bem aqui embaixo, ó. Bem aqui, ó, 118. Cadê 118? Aqui. Né? Então aqui começa o próximo cabeçalho. Rafa, mas tem coisa antes, né, do cabeçalho? Tem. E é totalmente inútil. Né? Então geralmente tem essa mensagenzinha aqui, né? Esse programa não pode rodar no modo DOS. Né? Enfim, tem algumas coisinhas aqui, mas de forma geral é totalmente inútil e dá para simplesmente saltar. Beleza? E aí a gente vai aqui para o 118, que é o próximo cabeçalho. No próximo cabeçalho, ele também tem uma assinatura, né? Aqui, ó, assinatura, né? Em inglês, signature. Né? Então, todo executável no cabeçalho NT, ele precisa ter essa assinatura aqui. O que é esse valor aqui? Deixa eu mostrar para vocês o que é isso. Isso é os números referentes à letra PE. Né? Porque o executável ele roda nesse formato, né? No formato PE. Então, precisa ter essa assinatura aqui também. Beleza. Aí depois tem várias coisas, né? Tipo o tipo de máquina que esse programa vai rodar, né? Então, ele vai rodar para 32 bits. O malware que eu vou mostrar para vocês hoje, né, a implementação que eu criei essa madrugada, ele foi para 32 bits. É totalmente adaptável para 64 bits. Eu só não fiz porque eu não tinha tempo.
Mas é isso, vai dar para vocês entenderem. 64 bits é a mesma coisa, a mesma, né? A única coisa que vai mudar é o tamanho de alguns campos, mas só. De resto é a mesma coisa. Então, o que eu estou falando para vocês aqui vai vai valer também para 64 bits. Aqui as características, né, desse executável. Então, esse é um executável. Esse é um arquivo executável e é de 32 bits. Né? Se fosse um arquivo de 64 bits, isso aqui não estaria marcado e estaria marcado isso aqui, ó, que esse aplicativo pode lidar com mais de 2 GB de espaço de memória. Né? Mas aqui é 32 bits. Se fosse uma DLL, esse campo estaria marcado. Se fosse um arquivo de sistema, tipo um driver, esse campo aqui estaria marcado. Lembra que eu falei para vocês que o ASLR não é obrigatório? Então, aqui eu posso retirar todas as informações de realocação, né, desse executável, e aí ele vai ser obrigado a sempre ser executado no mesmo endereço. Né? Então eu marcaria isso aqui. Né? Enfim, né, aqui tem algumas coisas importantes também, mas deu para passar. Agora vamos para o header opcional, que não é opcional, ele é obrigatório. Nele tem algumas das coisas mais importantes que nós vamos usar aqui, né, para o nosso malware. A primeira coisa aqui importante no cabeçalho opcional é esse valor magic aqui. Né? Nesse valor, ele diz se, novamente, né, se esse é um executável de 32 bits, como é nesse caso, se é de 64 bits, se é alguma coisa desconhecida ou se é uma ROM. Né? Nesse caso aqui é de 32 bits. Aí tem várias outras coisas, né? O linker que foi usado, o tamanho dos dados inicializados e não inicializados, o alinhamento de sessão, a gente vai falar sobre isso mais tarde. Enfim, né? Quem aqui programa sabe que tem como você criar um programa GUI, né? Ou seja, com janelinha, tipo o CFF Explorer, ou um modo terminal. Né? Então aqui, ó, tem algumas dessas opções. Né? Então, se é uma aplicação de terminal, se é uma aplicação de janelinha, se é um driver de Windows 9X, né, 95 e 98, enfim, tem várias coisas interessantes aqui. Se é uma aplicação de Xbox, né, etc. Então, no nosso caso é GUI, né, um Notepad++. Então, beleza. Vamos para a parte importante aqui. Tem várias coisas muito importantes aqui, mas o que eu quero mostrar para vocês é este campo aqui. Endereço de entrada, né? Endereço do ponto de entrada. No endereço, esse endereço aqui, esse campo, ele é responsável por dizer para o loader e para o sistema operacional: olha, sistema operacional, quando você rodar o meu executável, ele começa, né, a primeira instrução que você deve executar é essa daqui. Né? Então o loader, ele vai pegar isso desse campo aqui. Uma dica, né? Então eu já vou adiantar uma coisa. Forma de infecção, né, de executável é você inserir seu código e alterar esse endereço aqui. Né? Aí você altera para o endereço do seu código e depois você faz seu código voltar para o endereço de entrada original, né? Para ninguém perceber nada. Então, essa é uma forma, nós vamos usar algo nesse sentido. Um pouco diferente, mas algo nesse sentido. Então, beleza. Isso aqui é importante. E esse aqui também é legal. Image Base. Né? Ele vai dizer o endereço que esse executável tem preferência para ser carregado. Né? Então, quando a gente pega sistemas antigos, tipo o
7, não, o 7 já tinha mudado, mas o Windows 2000, Windows 90 e poucos, Windows XP também, né? Todos eles, quando a gente debugava os programas, eles sempre eram carregados nesse endereço aqui. Né? Por quê? Por isso, porque todo compilador metia o mesmo endereço lá, né? Um endereço bom, que não pega nenhum outro endereço importante ali, né? Então, geralmente, sempre estava esse endereço aqui. Só que isso aqui não é o endereço físico, né? Aí entra em teoria de sistemas operacionais, não vou entrar aqui nisso para vocês, mas isso não significa que é esse endereço físico na memória, né, da máquina que o programa vai ser carregado. Tá? Então isso é chamado de endereço virtual. A gente vai ver sobre isso já já. Né? Então esse campo aqui diz o endereço de preferência que o executável vai ser carregado. Beleza, vamos seguir aqui. Diretórios de dados. Isso aqui eu vou saltar, não vou falar para vocês, mas tem coisas importantes aqui, né? Tipo, onde fica o endereço, né, o diretório de importação, o tamanho, né, de resource, né, dos recursos que são usados, imagens, etc. Mas eu vou saltar que a gente não vai usar isso. Próximo, seção. Né? Chegamos na seção. A seção, como eu falei para vocês, são pequenos trechinhos, né, de... Eita ferro, tô vendo a hora aqui, já tá... Beleza, vou correr. A seção nada mais é que trechos, né? Elas são pequenas partes que estão dentro do executável. Então, olha só que interessante. Isso aqui são os cabeçalhos das seções. Né? Então, tem o nome da seção. Então, olha aqui, a text que eu falei para vocês, rdata, a data, todas essas aqui eu falei para vocês. Elas aparecem com bastante frequência. Além disso, nós temos o tamanho delas na memória, né? O tamanho que elas vão ocupar na memória. Além disso, temos o endereço de memória relativo dessa seção aqui. Né? Então, o que é o endereço de memória relativo? Já já eu vou falar para vocês. Tem também o tamanho cru, né, que essa seção ocupa no arquivo. Né? Então, aqui a gente vê, por exemplo, deixa eu ver aqui, essa aqui. Ó, essa seção data, ela tem um tamanho muito maior na memória que no arquivo. Né? Então, essa diferença de tamanhos a gente pode usar para inserir algum código malicioso aqui. Né? Lá no meu canal do YouTube eu fiz usando esse método, né? Usando a diferença entre tamanho na memória e tamanho no arquivo. Quando na memória é maior, a gente consegue preencher os dados no arquivo, né, com algumas coisinhas ali. Beleza? Então, beleza. Tamanho no arquivo e o endereço no arquivo. Né? Então, o endereço no arquivo, geralmente, é diferente do endereço na memória. Beleza? Então, tá, vamos seguir agora. Tamanho virtual, né? Tamanho de memória virtual, VA, Virtual Address, o endereço virtual, endereço relativo virtual, RVA, e o endereço cru. O endereço virtual, o que é? É o endereço que está na memória. Né? Quando o executável é carregado, ele está lá na memória, ele tem um endereço. Aquilo ali é o endereço virtual. Né? A documentação da Microsoft diz o seguinte: para todos os propósitos, o endereço virtual, o VA, deve ser considerado apenas um endereço. O VA não pode ser previsto como o RVA, porque o loader, né, o que vai carregar o executável na memória, pode não carregar a imagem no local de preferência, que a gente viu lá. Né? Então, não necessariamente vai estar naquele endereço preferível. O endereço virtual relativo, né, o RVA, é o endereço virtual sem o endereço base.
Ou seja, é o endereço que servirá de offset para a memória, né? É esse endereço aqui. Já já a gente vai ver isso na prática também. E, por fim, o endereço cru é o endereço que a seção está no arquivo, né? Dentro do arquivo que está no HD ali. Então, o endereço cru, né, que está no arquivo, existem algumas pequenas formulinhas, né, para a gente chegar nesses endereços. Então, ele é o endereço virtual, que está na memória, menos o endereço base, que a gente viu, e a gente vai ver daqui a pouco também que ele muda também na memória, menos o endereço de memória virtual relativo, mais o endereço cru da seção. E, enfim, eu vou passar essa parte aqui porque ela é muito chata e vamos ver na prática. Vamos lá ver na prática esse negócio que é legal pra caramba. Então, eu vou iniciar aqui. Vou deixar o meu editor hexadecimal aqui rodando e vou iniciar aqui o meu debugger. Agora eu vou rodar o meu Notepad++ aqui dentro. Bem, olha só, aqui ele está dizendo que estamos no módulo ntdll.dll. Ou seja, a gente não está ainda no meu executável, né? Aqui, o sistema operacional primeiro vai ler o arquivo lá do Notepad++, entender as informações que estão ali e depois carregar na memória. E quando ele carregar na memória, ele vai para a primeira instrução, que é o endereço de entrada, que a gente viu lá atrás. Então, beleza, eu vou iniciar aqui, vou dar um F9, pá. Chegamos. Olha só, a primeira instrução que ele vai rodar, que é também o endereço chamado de endereço entry point, né, ou ponto de entrada, ele está em F9-3EDD. Vamos dar uma olhada lá no CFF Explorer. Qual era o endereço de entrada aqui? O endereço de entrada era 313EDD. Então, deixa eu anotar essas coisas para vocês, para a gente entender tudo bonitinho. Bem, na memória do sistema operacional, na memória do SO, está no endereço esse aqui. 0xF93EDD. Lá no executável, o endereço de entrada é esse aqui. Opa! É esse aqui. Beleza. Endereço de entrada. Olha só que legal. Esse executável, ele foi carregado nesse endereço aqui, ó. Ele foi carregado nesse endereço base aqui, ó. C80000. Né? Então, vamos anotar isso aqui. Foi carregado no endereço base 0xC80000. Vamos ver se esse endereço de entrada, somado com esse endereço base, dá o endereço que o meu executável está nesse momento. Vou pegar aqui a calculadora, hexadecimal, e botar aqui. O endereço de entrada era esse aqui, mais o endereço base que o meu executável foi carregado é esse aqui. Olha só, é exatamente o endereço que nós paramos. É o endereço de entrada. Então, esse endereço é o endereço virtual. O virtual address. Esse outro endereço aqui. Espera aí. Seção. Esse outro endereço aqui é o endereço
relativo virtual, né, que eu falei que serve de offset. Vamos ver se a seção text está no endereço base mais esse endereço offset aqui. Vamos dar uma olhada lá. Mapa de memória. Olha só onde está o meu text. O meu text está no endereço base mais o endereço relativo. E agora, para fechar essa parte, vamos ver ele no meu arquivo de fato. Para isso, a gente vai se concentrar nesses bytes aqui iniciais. Ó. É 8A0060000. E aí, quando a gente terminar essa parte, a gente já vai conseguir criar um vírus bem simplesinho. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês como funciona isso. Como a gente acha o endereço certo do arquivo, da seção, né, ou do endereço qualquer no arquivo. Uma das fórmulas lá que eu falei para vocês era: a gente vai pegar esse endereço aqui, né, que é o que está, vai tirar o endereço base. Então vamos tirar aqui. Esse endereço aqui menos o endereço base menos o endereço relativo virtual, né, ou offset, que é 1000 em hexadecimal, e vai somar o endereço da seção no arquivo, que é 400, mais 400. Então, o endereço que aquelas instruções estão no arquivo são esse endereço aqui. Vamos ver? Bem, eu vou voltar lá para o início do arquivo, Ctrl G, eu quero ir para esse endereço aqui, relativo ao início em hexadecimal. Olha só que legal. Isso aqui, ó, esses bytes aqui são exatamente... Espera aí. São exatamente os bytes que a gente está vendo aqui na memória. Olha só que legal. E agora, galera, fechamos. Agora a gente já tem o suficiente para criar um vírus de verdade, né? No modo old school, no modo raiz total. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu criei um código ontem, que é esse aqui, ó, gigantesco, com várias coisinhas. E eu vou fazer o seguinte: eu vou adicionar uma nova seção aqui, né? Então a minha nova seção, ela vai se chamar Rafa, né? .rafa. Depois que eu alterar isso, eu vou adicionar o meu código malicioso, que é esse código aqui, ó. É um códigozinho que vai abrir uma caixinha de mensagem, fácil. Peguei lá no Metasploit. Beleza? Aí aqui eu vou botar o código, aquele código lá, e depois, bem aqui, ó, bem aqui, eu vou adicionar também um salto, né? Além do código que o Metasploit criou lá, eu botei também um código para ele fazer um salto para o endereço de entrada original, né? E aí o usuário não vai perceber nada, vai rodar o meu código e vai voltar para o código que deveria rodar. Aí eu escrevo isso no meu arquivinho, aí eu botei umas mensagenzinhas, né, porque não estava dando muito certo, e aí tem as mensagens de debug, né, como sempre. E aí depois eu vou e troco o endereço de entrada lá no executável. E é isso. Vamos ver funcionando isso? Vai ser bem legal. Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu fechar isso aqui. Primeiro eu vou mostrar aqui no meu projetinho, né, que eu criei ontem. Vamos lá, vou botar aqui, pasta. Aqui, Windows Project. Aí eu botei uma opção também para salvar com outro nome, né, porque, enfim,
eu não queria estragar o programa, mas um vírus real, ele trocaria isso aqui, né? Ele substituiria o executável verdadeiro, né, pelo infectado. Então, beleza, vamos lá, tá rodando aqui. Beleza, funcionou. Agora eu vou rodar o meu vírus. Deixa eu... Vamos lá. Project. Ah lá, seção adicionada. Qual era o endereço de entrada antigo? E aí eu tenho que fazer uns cálculos, né, para encontrar quantos bytes eu tenho que fazer o salto no assembly, né, depois que o meu código rodar. Aí eu escrevi os 5 bytes, escrevi o código malicioso, aí o código antigo de novo, né, porque aqui é uma outra função. O endereço que a minha última sessão foi adicionada e quantos bytes eu escrevi e fechou. Agora vamos ver. Se agora tem que rodar uma mensagenzinha dizendo MSF, alguma coisa assim que foi criada pelo Metasploit e depois tem que rodar o código executável como se tivesse nada acontecido. Vamos ver? Olha aí. Olá do MSF e beleza. Rafa, mas isso é muito simples, né? Isso é muito fácil. Então, vamos fazer um código de conexão reversa que aí vai ficar realmente invisível para o usuário, né? O usuário não vai perceber nada. Deixa eu ver aqui. Dessa vez eu vou usar um notepad, esse notepad aqui, porque aí não fica aparecendo aquelas mensagenzinhas, né? E já abre direto, não fica nada suspeito. Então, beleza. Eu vou usar o Kali aqui, porque é mais fácil. Deixa só eu ver aqui qual é o endereço que eu peguei. 162, 129. Deixa eu ver se já é o que eu gerei ontem. 129. Beleza, vai dar certo. Porque senão eu ia ter que gerar outro códigozinho. O ideal seria fazer esse código aqui na mão. Porque os códigos do Metasploit não tem nenhum problema com eles, né? Mas se eu fosse fazer algo assim, eu faria algo mais customizado, para ficar mais indetectável e tal. Do jeito que eu fiz, eu não usei nada, só mandei gerar. Então tá altamente identificável, né? Só de eu copiar e colar isso aqui, o Windows Defender já tinha encontrado, né? Então eu desativei o Windows Defender. Numa situação real, eu faria algo muito mais customizado. Tá? Beleza. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui uma portinha. LPVV. Aliás, menos LP4444, menos VV. Beleza? Tá escutando aqui. Aqui eu vou trocar, né, o programa que eu vou infectar. Vai ser esse daqui. Vai estar nessa pastinha aqui. Esse executável é esse aqui. Aí eu vou salvar com o nome Notepad 2. E aí depois eu abro o executável lá no CFF Explorer só para vocês verem a nova seção, né, que eu criei. Que o meu vírus, né, criou. Beleza, beleza. Então vamos lá, eu vou infectar aqui o executável. Infectou. Aí aqui está o meu Notepad 2.2. Ou meu Notepad 2, né? Vou abrir. Abriu, normal, né? Não levanta nenhuma suspeita. E aqui está. Agora eu tenho controle sobre a máquina. E é isso, galera. Olha lá, executei a calculadora. E aí rodou a calculadora aqui. E toda vez que a pessoa rodar o meu programa infectado, novamente eu vou conseguir controle
sobre o computador da pessoa. Né? Então, olha lá, vou abrir de novo aqui, aí a pessoa vai e roda novamente o programa infectado. Olha lá, nada suspeito, e novamente eu tenho acesso ao computador. E para fechar isso, eu vou só mostrar para vocês a sessão nova criada, né? E aí a gente finaliza. Cadê? Tabela de sessão. Cadê? Aqui. Tabela de sessão aqui, ó. Tabela de sessão. Né, o tamanho dela 200 em hexadecimal. Né, o endereço dela no arquivo. O endereço dela na memória. E o tamanho virtual dela. E é isso, galera. Perguntas, alguém? O pessoal tá dizendo que você foram hackeados pelo Notepad por setas. Muitas setas. Boa. Ah, você é maluco, Rafa, pelo amor de Deus. Totalmente psicopata, cara. Que isso? O pessoal tá dizendo que vai ter que assistir umas 10 vezes pra entender. Ó, o Ramon falou assim: a guia anônima, pede pro Rafa comparar a hash dos dois arquivos, por favor. Fica diferente. Bem diferente. Mostra pra nós então aí. Deixa eu ver aqui, peraí. Pô, galera, eu não tenho nada pra gerar hash aqui. Peraí, deixa eu... Hash, file, online. Pra não dar BO nessa busca aí, eu vou até tirar da tua tela rapidão, tá? Beleza. O pessoal tá te ouvindo normal, mas vai que... Enfim. Não, beleza. Não, pode usar de boa aí, porque tá na logo do... Não, é porque a tela tá muito grande. Ah, é verdade. E aí eu tinha que diminuir mesmo. Beleza. Vou compartilhar de volta então, peraí. Beleza. Foi? Foi. Beleza, Rafa. O pessoal já tá vendo a tua tela de volta. Aqui, ó. Esse aqui é o hash do programa original. E o meu programa modificado, ele tem um hash bem diferente. Tem algumas outras algumas outras diferenças também. Né? Então, por exemplo, se eu não me engano, o Notepad++ é assinado, deixa eu ver. Não é. Mas se o programa fosse assinado, o modificado, ele perderia a assinatura. E uma outra modificação é que aqui, como o código que eu inseri foi muito pequeno, não tem muita diferença visual aqui nos tamanhos. Mas eu modifiquei o tamanho do arquivo. Né? Esse arquivo ele está com uma seção a mais e instruções a mais. Né? Então aqui, ó, se a gente olhar mais a fundo... Ah, não, ficou com o mesmo tamanho, ó, que legal. Pronto, esse ficou com o mesmo tamanho. Mas, enfim, não deveria ter ficado com o mesmo tamanho, né? Geralmente... Ah, eu já sei o que é. É porque o Notepad, ele tem algumas coisas depois da última sessão, que são, entre aspas, inúteis, né? Mas, enfim, aí eu acabei ocupando aquele lugar, ainda bem. Se ele não tivesse aquilo, daria diferença de tamanho. Né? De forma geral... Essa técnica que eu mostrei para vocês, ele modifica o tamanho do arquivo. Tem uma técnica que eu mostrei no meu canal do YouTube, que eu falei para vocês, inclusive, né? Que ele usa os espaços vazios no executável. Né? Então, essa técnica, por exemplo, ela não altera nada o tamanho. De certa forma, acabou que eu usei isso também, né? Porque eu usei um espaço ali que... era, entre aspas, inútil, né? Assim, ele não era tão necessário assim. Mas é isso. Rafa, tem como voltar naquele seu slide de obrigado, só para divulgar as tuas redes lá para o pessoal boa. que não te conhece ainda? Tá ótimo. Tem esse aqui, ó. E além dele... Peraí. E além dele, tem o meu Instagram, né? Tem o meu blog também, né? O hacknaué.com.
e algumas referências aí para quem quiser aprofundar aí no formato PE, né, dos executáveis da Microsoft. Gente, para quem não sabe, o Rafa ele abre caixinha de pergunta igual um maluco lá no Instagram, tá? Então, se surgir alguma dúvida sobre essa palestra depois que vocês reverem 25 vezes, vocês podem fazer essa pergunta lá na caixinha, tá bom?